Aos 9 anos, despontou para o mundo da música, especialmente do piano. Ainda aos 9 anos, ganhou seu primeiro concurso de piano em Portugal, onde nasceu. É pianista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É também maestrina assistente da Orquestra do Teatro Municipal e da Orquestra Sinfônica de Mulheres, ela é regente. Esteve à frente de importantes concertos internacionais na Rússia, na Estônia, entre tantos outros países, além de outros vários estados brasileiros. Foi escolhida internacionalmente entre as 6 maestrinas para participar da 4ª residência para mulheres regentes em Texas, nos Estados Unidos. É diretora musical de óperas relevantes, com destaques com público e crítica. Foi a primeira mulher a reger a temporada de ópera do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A minha convidada do perfil de hoje é a maestrina e pianista Priscila Bonfim. Priscila, muito obrigada pela sua presença no programa de hoje. Eu que agradeço o convite, me sinto uma alegria honrada. Muito grande estar com você aqui e contar dessa sua história tão bacana e tão potente, né? Que é uma mulher à frente de uns trabalhos importantes, significativos e que, na sua maioria, são ocupados por homens. Não é? E você está lá desbravando esse universo para a nossa felicidade, não é? E isso tudo começou lá pelos 9 anos, em Portugal, onde você nasceu, não é? Isso, e você nasceu em Portugal meio por acaso, né? Porque seus pais são brasileiros, Sim, não é meus isso? pais são brasileiros e estavam lá a trabalho, né? Como missionários da Igreja Batista aqui do Brasil, estavam lá a trabalho. E então eu nasci lá, nesse país tão querido, né, tão bonito. E lá você viveu até 9 anos? Até os 9, eu comecei a estudar, minha vida musical começou lá, né, ainda antes dos 9 anos, com 6 para 7 anos. Comecei ali com as notinhas musicais com a minha avó. Você começou com a sua avó, na verdade. Ela que te... Porque a sua avó era pianista, é isso? Sim, na família da minha mãe tem, assim, todos já passaram pela música, mas só uma prima minha que fez, assim, faculdade de música. Mas todas as irmãs, sabe aquela época, assim, que todas as meninas estudaram piano, tinha piano em casa. Então, aí a minha avó, numa dessas visitas a Portugal, a minha mãe tinha ganho um piano do meu pai, e ela notou, assim, que eu tinha um certo jeito para música e começou com as notinhas coloridas, lembro até hoje. Sua avó, na verdade, foi a sua principal incentivadora, digamos assim. Foi ela que sacou que você tinha um dom. Eu acho que meus pais já tinham percebido também, né? Mas naquela coisa assim, minha mãe cuidando do meu irmão e tal, foi a minha avó que deu aquelas primeiras noções. Mas logo que minha avó voltou para o Brasil, aí meus pais realmente foram os maiores incentivadores. É Você inegável. tem mais 2 irmãos? Tenho, um irmão e uma irmã. Alguém aí virou músico como você ou não? Todos nós tivemos a mesma oportunidade. Meus pais deram a mesma oportunidade de estudo para os 3. Mas eu segui a carreira profissional, né, como musicista. Eles não? Eles não. Minha irmã ainda toca, ela toca na igreja, toca piano, toca flauta, toca um pouco de violão, ela é assim, autodidata também. Mas... E meu irmão aprendeu bateria, também chegou a tocar um pouco, mas eu realmente fui a que segui a carreira. Né, e é uma carreira difícil que exige muita disciplina e sacrifício, não é? Muita pois dedicação. Mas, antes da gente chegar na sua carreira propriamente dita, quais as suas boas lembranças desse tempo que você começou a tocar piano lá em Portugal? Porque você tinha... Seus professores começaram lá também, não foi isso? Sim. O que eu me lembro mais, Rogéria, é que embora eu fosse uma menina de 6, 7 anos, eu tive um professor, o meu primeiro professor, assim, para valer mesmo, que ia na minha casa, ele tinha 18 anos. Mas ele me dava aulas como se eu fosse uma adulta já. Então, assim, eu sabia termos em alemão, em italiano. Esses dias eu peguei as coisas, assim, numa caixa que estava na casa da minha mãe e, enfim, as minhas provas eu tinha que responder, traduzir coisas em alemão, fazia ditados, solfejos, coisa de gente grande. Então, meu ensino sempre foi muito rígido, muito. Eu nunca brinquei de estudar piano, sabe? Então, isso para você foi um estímulo, de certa forma? Porque era uma coisa que, para uma criança, exigia muito de você. Exigia muito. E foi um estímulo, de certa forma? Foi. Eu não me arrependo de ter tido esse estudo assim muito severo, muito rigoroso. Eu acho que desde sempre eu aprendi que a música é algo muito sério. Né? Deve ser encarado assim com muita disciplina, muita seriedade. E a música faz parte da sua história, como a gente está falando, desde o início, né? Sim. Até por conta da igreja, onde você tinha sua vida também social. E certamente você ouvia muita música religiosa ou música sacra, vamos dizer assim. Além da música religiosa, você também ouvia música, outro tipo de música?
Sempre foi música sacra e música erudita. Nunca fugiu muito desses dois estilos. Olha, eu fui uma criança que, por incrível que pareça, assim, brincou muito de roda. Lá em Portugal, assim, na época que eu tinha 8, 9 anos de idade, a gente ainda brincava de roda. Então eu tenho muitas lembranças assim da música folclórica mesmo, sabe, portuguesa. Isso é muito interessante. E a música é forte lá, não é? É a música forte. regional, eu digo. A música regional é muito forte, Tanto né? é que assim, no recreio da escola a gente brincava e cantava música folclórica, sabe? Isso é muito interessante. E a sua experiência, a sua convivência, a sua experiência tocando na igreja, cantando na igreja desde muito menina, isso te ajudou profissionalmente? Sem dúvida nenhuma, porque eu sempre costumo dizer que a igreja foi minha grande escola. Não só para mim, mas eu conheço assim, diversos artistas, né, que a gente ouve a entrevista, comecei na igreja. Porque realmente a igreja é um círculo, né, assim, de amizade, de comunhão com outras pessoas, onde você pratica muita música em conjunto. Então, essa coisa da música de câmara, que eu exerço até hoje, esse gosto de tocar música em conjunto com outras pessoas, surgiu na igreja. Eu tenho fotos, assim, desde 9 anos de idade, eu já tocando para os outros cantarem. Era um órgão, né, na igreja. Aí eu tô lá, assim, tocando. Eu tocava flauta doce, comecei na igreja. Então, sem dúvida, isso me acompanhou durante toda a minha vida. Assim, quando eu ingressei na música profissional, eu sempre, paralelamente, trabalhei, né, na música sacra também na igreja. Então, ajuda pra caramba, né? Muito, sem dúvida. Você era muito menina quando começou a tocar. O que mais te impulsionou a seguir, já que a criança tem outros olhares, outros interesses, a família também deve ter te apresentado algumas outras atividades. O que te impulsionava, já que eu te pergunto isso, porque era uma carreira, ou um exercício, ou uma atividade rígida, que exigia muito de você, como você mesma disse, por conta dos professores que você teve. O que te impulsionava? Eu não vou negar que havia vezes que eu saía chorando da aula, né? Eu lembro, assim, porque era realmente muito exigente. Mas eu acho que o estímulo dos meus pais... Você sabe que lá em Portugal, assim, a gente está falando de dezenas de anos atrás, as vias de acesso a outras cidades não eram assim como hoje, que são rodovias, tudo. Então, meu pai me levava de carro, para eu estudar com a minha professora, mais de 40 quilômetros, uma estrada sinuosa, eu enjoava todas as viagens, era um horror. Mas, assim, o apoio era incondicional. Então, eu desde sempre caminhei com a música e com as outras coisas, era muito natural, acho que eu não via mais uma separação, assim, do que eu fazia E nessa época, ainda garota, você não tinha só o piano na vida para pensar nele. O que você vislumbrava ser? Você já pensava nesse momento, né, naquela época, em ser pianista? Talvez sim. Mas houve um momento, assim, eu já estou pulando um pouco dessa entrevista, porque no momento do vestibular, anos depois, aí que veio uma crise, assim, de achar que talvez não fosse, que não valesse a pena e tal, por todas as questões que vêm à nossa mente. Mas antes disso, eu sempre pensei em seguir na música. E tinha total apoio dos seus pais, sabendo que é uma profissão que exige muito, que exige muitas vezes uma carreira internacional, estudos no exterior, que foi o que você teve que fazer. Porque eu sempre quis fazer algo mais, sempre quis me aperfeiçoar. Então, desde adolescente, assim, tenra idade mesmo, 11, 12, 13, eu já viajava para fazer cursos fora. Então, eu sempre viajava. E aí vem aquela clássica pergunta que a gente sempre quer saber. Brincadeiras à parte, a saída do artista brasileiro é realmente o aeroporto Tom Jobim? Eu acho que ainda existe um pouco, né, Rogério, essa cultura... Se você fez um curso fora, então esse curso é o que vale, apesar dos excelentes profissionais que a gente tem aqui. Eu acho que não é só o fato de você estudar com outro professor, é de você vivenciar outras culturas, né? No meu caso, ainda mais agora, assim, mais na regência orquestral, você experimentar essa coisa do ser orquestra, do ouvido do músico em outras culturas, outros países, isso é de um crescimento, assim, imensurável. E tocar fora também vira chancela? Eu acho que sim. Você ter no currículo que você já tocou, por exemplo, eu tive a oportunidade de tocar no Carnegie Hall, que é um templo, né, para nós musicistas. Numa série de música brasileira, que fui não só eu, mas outros artistas brasileiros, nós fomos tocar lá. Então, você ter no currículo isso demonstra que você é uma pessoa
que tem condições de fazer um trabalho de destaque. Eu acho que é importante. Sim. A música clássica, ela ainda é reconhecida como a melhor ou os melhores, os estrangeiros, do que nós? Nós já melhoramos muito nesse sentido. Eu acho que a gente está caminhando assim na valorização do músico, até pelas nossas próprias atitudes, né? Como artistas, de nós mesmos nos autovalorizarmos. Mas é que fora do Brasil existe uma disciplina muito grande na área da música, né? Existe muita concorrência, porque apesar do mercado também ser difícil, mas existe uma concorrência muito grande. Então, se você não é o cara, né? Não é a pessoa que está ali na frente, você talvez não alcance um lugar ao sol. Então, isso faz com que realmente as pessoas lá fora tenham um nível de excelência muito grande. Mas isso não significa que nós não tenhamos. Então, esse é um discurso que a gente tem que ter cuidado, né? Quando fala. Porque nós também já avançamos muito. Exatamente. Essa é a questão hoje tem também, muita gente né? boa, tem muitos jovens hoje aqui que tocam um nível altíssimo. E né? os jovens estão mais preparados ou mais interessados, você acha? Eu acho que hoje tem muitos jovens que a gente não via antigamente, por exemplo, nas orquestras, né? Hoje você pega uma orquestra profissional, é cheia de jovens que saíram ou de projetos sociais ou de academias jovens, né? De orquestras jovens que hoje existem, né? Em maior quantidade, talvez. Eu acho até que investe-se pouco. Poderíamos fazer mais isso, Imagina porque dá se resultado. Investíssemos mais. Pois é, porque dá resultado. A gente vê que dá resultado, né? No balé, você vê que o primeiro bailarino do Teatro Municipal, ele veio de um projeto social, né? E o cara despontou para o mundo. Então, né? Talento a gente tem bastante. Adiante você se tornou uma profissional com muito destaque, com muita competência, né? Você tem aí um currículo que não nos deixa mentir. E os nossos primeiros ensinamentos, geralmente, é o que nos dá a régua e o compasso, né? Acredito que foi nisso. lá, né? Com seus 2 professores em Portugal ainda. O que você guardou desses ensinamentos que até hoje você usa, você lembra, você guarda como profissional? Eu guardo o que, assim, reforçando o que nós já falamos aqui, eu guardo a disciplina, guardo que tudo que você faz deve ser com a maior excelência possível, né? Rogério, assim, tudo que eu pego para fazer, se eu não faço com a maior excelência, é porque eu talvez não tenha atingido ainda o nível de aprendizado, de experiência necessário. Mas eu acho que tudo que a gente coloca a mão para fazer deve ser com o nosso melhor, né? Melhor de qualidade, melhor dedicação, o seu coração tem que estar por inteiro ali. Você estudou até chegar na universidade ou para passar na universidade? Quanto tempo de estudo você tinha que ter como regra, como disciplina praticamente diária, assim? O quanto era exigido de você? Eu acho que no mínimo umas 6 horas diárias, né? E isso a gente está falando de que eu era adolescente ainda, né? Final da adolescência. Mas isso depende muito da época. Se você tem um concurso, se você tem um concerto, se você tem uma prova... então varia um pouco, mas assim, eu acredito que para um pianista 6, 8 horas é o que realmente E não é fácil, né? 6, 8 horas à frente de um piano, de um instrumento. Os meus irmãos falam até hoje, ai Priscila, me desculpa da época que eu reclamava de você estudando, hoje eu sei que valeu a pena, porque eles ouviam, né? E o interessante é que quem está em volta tem que ouvir a repetição, porque né, a gente, quando vai para o concerto, a gente ouve a obra pronta. Quem está convivendo com você fica naquela repetição, que não é uma coisa muito fácil. É interessante que conforme o passar do tempo, você aprende que não é só a repetição, mas é o estudo consciente, né? Então hoje, claro, como profissional, a gente tem cada vez menos tempo para estudar. A gente corre de um lado para o outro. Então, cada vez mais a gente aprende a remir o tempo e a concentrar. Às vezes você tem 10 minutos entre uma coisa e outra. Então, você aprende que naqueles 10 minutos você vai estudar assim, para conseguir talvez o que antes você faria em 3 horas, hoje em 15 minutos você tem que resolver. Muito interessante. E tem que resolver, né? Tem. Porque... Mas você acaba criando recursos, né? A experiência ajuda, né? Porque isso aí a gente não envelhece à toa, né? Tem que ter um motivo, né? Tem que ter um bônus aí, Não é? Senão não teria graça. Voltando aos seus 9 anos, foi lá que você ganhou o seu primeiro concurso de música, de piano, como tocando piano, né? Esse concurso foi aonde, de que jeito ele aconteceu para você? E eu queria saber qual foi assim, essa emoção de ganhar o primeiro concurso aos 9 anos. Mas você vai contar pra gente daqui a pouquinho. Eu vou fazer um rapidíssimo intervalo nesse papo maravilhoso com a Priscila Bonfim e a gente volta já já. Não sai daí não, que é rapidinho.